Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. O 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Irmãos, essa palavra é uma palavra que falou muito comigo, porque Isaque, filho de Abraão, né, como nós sabemos, né, muito conhecido na Bíblia, e Isaque era herdeiro de uma promessa, e ele estava indo em direção ao Egito, porque havia uma grande fome na terra. Antes ele vai até o rei Abimeleque, rei dos filisteus, e o Senhor aparece a Isaque e disse para ele não descer ao Egito, porque ele iria habitar numa terra que o Senhor diria a ele. E eu acabei fazendo um paralelo da vida, da história de Isaque com Abraão. Eles tiveram uma vida bem parecidas, porque coisas que aconteceu com Abraão também aconteceu com Isaque. Isaque era herdeiro da promessa, e o que o Senhor tinha prometido a Abraão se estendeu à sua descendência. E ali Isaque queria descer para o Egito, e ele parou, ouviu o Senhor e obedeceu. E ele acabou ficando ali em Gerar. E em Gerar, o Senhor havia feito essa promessa a Abraão e disse que aquelas terras seria dele e da sua descendência. E o Senhor disse a Isaque: olha, seu pai me obedeceu, ele guardou os meus mandamentos, ele guardou os meus estatutos, as minhas leis. E Isaque respondeu essa aliança com obediência. Né? Então, assim, as promessas de Deus em nossas vidas só se cumprirá através da nossa obediência. Se não houver obediência, as promessas do Senhor na nossa vida não se cumprem. Isaque, ele fez como o pai dele, Abraão. Ele obedeceu ao Senhor. E nós estamos debaixo de uma promessa. Em Gálatas 3:29 vai dizer assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Hoje fazemos parte da descendência espiritual de Abraão. Hoje nós vivemos debaixo de uma promessa. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos essa aliança, nós estamos debaixo de uma promessa. Então, nós somos descendência de Abraão, espiritualmente falando. E a promessa que o Senhor fez para nossas vidas através de Cristo Jesus é a nossa salvação. É uma promessa que vai se cumprir, porque o Senhor falou: eu vou preparar lugar. Então tem morada celestial, tem promessa para se cumprir nas nossas vidas, e nós somos herdeiros dessa promessa. Quando Jesus Cristo veio, nós aceitamos, entendemos pela fé, e nós herdamos a promessa do Senhor. Isaque, ele habitou naquela terra Gerar e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Ele colheu sem medidas. Quando a palavra diz isso aqui, é como se fosse assim: ele plantou uma semente e ele colheu sem frutos. Mas ele colheu não é porque ele era ótimo agricultor, era porque o Senhor era com ele e abençoava Isaque. Então o Senhor era com ele, ele obedeceu. Era um tempo de fome naquele lugar. E Isaque plantou
e colheu 100 por um. Imagine plantar uma semente e colher 100 frutos, né? Então, assim, debaixo de uma promessa, obediente à palavra, ele prosperou. E ele prosperou tanto que se tornou muito rico, muito poderoso naquele lugar, né? Então, o Senhor falou com Isaac para ele não descer ao Egito. Ele obedeceu, ficou em Gerar, plantou, colheu, prosperou muito, ficou mais rico, mais poderoso do que os filisteus. E aí os filisteus não aceitaram a prosperidade de Isaac. Então a palavra diz que eles invejavam a prosperidade de Isaac. Isaac prosperou e ficou mais rico do que eles. Então a gente entende que quando a prosperidade chegar na minha e na tua vida, a gente tem que ter maturidade. Porque a gente precisa entender que o inimigo ele vai se levantar para tentar desfazer aquilo que o Senhor prometeu e entregou nas nossas mãos. E o inimigo ele se levanta porque ele não vai aceitar as promessas do Senhor se cumprindo na minha e na tua vida. E aí o rei Abimeleque chamou Isaac e falou que ele tinha que ir embora daquele lugar. Você precisa ir embora porque você prosperou e enriqueceu mais do que nós. E Isaac ele partiu dali, deixando tudo para trás. E o que me chama a atenção em Isaac é que Isaac ele não entrava em guerra com eles. Ele não brigava, ele não contendia, dizendo que era direito dele, que ele trabalhou, que ele conquistou, que o Senhor prometeu. Não. Ele saiu daquele lugar e desceu para o vale de Gerar. Porque tem guerras, irmãos, que não vale a pena. Não vale a pena guerrear. Porque quando a bênção está conosco, quando a prosperidade está conosco, quando o Senhor é conosco, qualquer lugar que a gente for, onde a gente colocar a planta dos nossos pés e as nossas mãos, prospera. E ele saiu daquele lugar e aí foi para o vale de Gerar. E quando ele chegou lá, ele começou a abrir os poços que o pai dele, Abraão, tinha aberto e os filisteus tinham entulhado. Abrir poços naquela época significava que quando a pessoa abria poços, era vital para manter a plantação, a criação e as pessoas que viviam naquele lugar. Então, onde tinha água, prosperava, enriquecia. E Isaac ele começou a abrir os poços que estavam entulhados. E quando ele abriu o poço e achou água, os pastores de Gerar contenderam, brigaram com os pastores de Isaac. E dali eles saíram e partiram para outro lugar. E abriu novamente outro poço. E novamente eles contenderam com eles. Novamente eles brigaram, dizendo que aquelas águas eram deles e que eles não poderiam ficar ali. E eles partiram novamente. E o que me chama a atenção na vida de Isaac é que ele era perseverante, né? Muitas vezes na nossa vida tem pessoas que querem entulhar os nossos poços. Aí a pessoa começa a trabalhar numa obra, chega um querendo entulhar. Você está num trabalho, chega um porque vê você prosperar, vê sua vida com Deus, aí começa a querer entulhar os teus poços. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Continue fazendo aquilo que Deus te designou. Continue abrindo os poços. Seja estudando, trabalhando, fazendo a obra de Deus. Continue. Porque maior é Deus, né, que está conosco. E Isaac, ele partiu dali e abriu um outro poço. E quando ele abriu um outro poço, e ali encontrou água, ninguém mais contendeu, ninguém mais brigou. E aí ele disse: o Senhor nos fará prosperar nessa terra, nesse lugar. E ali
ali ele prosperou, né? Ali ele continuou. E o Senhor apareceu a Isaac, como diz no versículo 24, que diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e lhe disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E ali ele foi abençoado, o Senhor falou com ele, e ali ele ergueu um altar ao Senhor, em gratidão. Então nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito conosco, por tudo que Ele tem nos dado, nos abençoado, por toda a provisão. Nós devemos reconhecer isso servindo a Ele em obediência. Porque tantas coisas fez o Senhor por nós, quantas coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Então nós devemos reconhecer, nós devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E quando ele estava nesse lugar que ele tinha, ninguém mais contendeu, que tudo deu certo, o rei Abimeleque aparece com um amigo e o príncipe do seu exército. E foi procurar Isaac. Isaac, ele questionou por que ele estava ali, porque eles expulsaram ele daquela terra. E ele disse: porque verdadeiramente Deus é com você, Isaac. Eles reconheceram que Deus era na vida de Isaac. Nós precisamos entender uma coisa: que quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor nos faz prosperar no lugar onde estamos, não é para a gente mostrar para ninguém que nós vencemos. Não é para a gente mostrar para ninguém, nem falar: olha aqui, vencemos. Não é isso. O propósito de Deus em nos abençoar é para que o nome dele seja exaltado. E o que aconteceu com Abimeleque aqui foi isso. Ele reconheceu que Deus era na vida de Isaac. Houve um reconhecimento, ele viu Deus lá com ele. Onde ele ia, prosperava. Onde ele chegava. E aí a gente fica imaginando, né? Já pensou se Isaac fosse entrar em guerra, brigar por conta de tudo que ele conquistou? Ele estava lá tomando águas de poços amargas, porque tudo onde há contenda não flui, não prospera. E quando nós sabemos que Deus é conosco, não precisamos de nada disso. Não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos mostrar nada para ninguém. Porque as pessoas vão ver Deus na minha e na tua vida. Mas isso é através da nossa obediência. Também não ficamos achando que a gente vai estar de qualquer maneira e Deus vai estar nos fazendo prosperar. Vai estar nos abençoando. O inimigo pode até fazer isso por um momento. Mas Isaac, ele perdoou, ele não guardou mágoa, ele não vingou. E ele fez uma aliança com Abimeleque. Né? Então, o nosso coração tem que estar guardado, a nossa mente tem que estar guardada com relação a sentimentos que, porventura, possa vir contra a minha e a tua vida. Então, inveja, irmãos, não é para a gente viver em cima disso, dizendo que fulano de inveja. Não é isso, não. Inveja está na Bíblia. Isaac, ele foi invejado. Existiu sim a inveja, mas ele não deu lugar, ele não ficou se martirizando com isso. Ele foi buscar uma outra forma de viver e Deus abençoou. Assim é conosco. Quando Deus está com a gente, Ele nos leva a novos lugares, a novas pessoas. Ele nos põe no caminho e na direção que Ele quer. Basta só a gente estar direcionado por Ele. Então, assim, eu vejo que a perseverança de Isaac era admirável. Né? E onde ele chegava, ele era abençoado. A bênção estava com ele. Então, a bênção está comigo e com você. A gente é que deve saber como vai fazer, se é de acordo à vontade do Senhor ou não. Porque se for obediente à palavra,
bênção está com a gente. Não precisa. E essa questão não é de enriquecimento, prosperar. São várias áreas das nossas vidas, seja ela espiritual, sentimental, financeira, é todo. Não quer dizer que você prospera só financeiramente. Deus faz isso acontecer, porque Ele tem todo o poder, porque Ele é dono de tudo. Mas às vezes tem gente que prospera de uma outra maneira e que também é invejado, né? A gente pensa que tem gente que até a alegria de uma pessoa faz ela invejar o outro. Então que a gente não venha ficar voltado para isso, que a gente não venha ficar perdendo tempo com isso. Segue o caminho que Deus vai abrindo e vai te conduzindo ao lugar que você deve estar. E aí eu digo que a gente não pode ficar parado por conta de um sentimento, porque às vezes tem gente que paralisa quando alguém invejou, quando alguém se levantou, quando alguém feriu. Para, porque a intenção do inimigo é essa, é te paralisar, é fazer você parar. E você não pode parar, porque Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito nas nossas vidas e nós temos que prosseguir na caminhada. Então, cavar poços é trabalhoso, é difícil, mas é recompensador. Então, continue fazendo aquilo que Deus te propôs a fazer, porque quando Deus direciona e nós obedecemos, Ele garante. Então, fique em paz, guarda o seu coração, porque Deus é contigo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a reflexão da igreja.